Olá pessoal, estamos aí na nossa quinta aula do curso de HTML. Espero que todos estejam gostando do nosso curso, ok? Eu quero aí trazer para todos mais novidades sobre HTML5, ok? Então eu vou estar atualizando no site. E hoje vamos falar na quinta aula sobre validação, a história da HTML, como identificar suas páginas para os navegadores e utilização de meta tags, certo? Vamos aí contar a história do HTML 1.0 até o XHTML, ok? O HTML 1.0 e 2.0 ocorreu no período de 1989 até 1991. Esses foram os primeiros dias, você poderia colocar tudo que havia para saber sobre o HTML. As páginas nesse período não eram bonitas, mas pelo menos tinha hipertexto. Ninguém se importava muito com a apresentação e quase todo mundo tinha uma página na internet. Em 1995 saiu o HTML3. Nesse período, os dias foram longos e frios, devido à guerra dos browsers. O Netscape e a Microsoft estavam duelando pelo controle do mundo. Afinal de contas, aquele que controla o navegador controla o universo, certo? No centro da explosão estava o desenvolvedor web, devido que ele tinha que criar duas páginas, uma para o Netscape e outra para o Internet Explorer, pois os dois utilizavam extensões diferentes. O Netscape utilizava uma extensão, o Internet Explorer usava outra extensão. Então não tinha aquele padrão para você seguir. E o único ali que sofria era o desenvolvedor web que tinha que criar duas páginas web. Imagina o trabalho que dava criar duas páginas web. Aí surgiu o HTML4 em 1998. Acabou a guerra dos browsers. Final. Para nosso alívio, a World Wide Web Consortium, apelidada W3C, pois seu plano traz ordens ao universo ao criar um HTML padrão que governasse a todos. Então ela padronizou ali a Internet Explorer e Netscape tem que seguir esse padrão e pronto. A chave do seu plano: separar a estrutura e a apresentação da HTML em duas linguagens. Uma para a estrutura HTML 4.0 e uma para a apresentação, CSS. Que nós vamos ver que é a folha de estilo que deixa seu site mais bonito. E convenceu os fabricantes de navegadores que era de seu interesse adotar esses padrões, certo? Então, os planos da W3C, resumindo tudo isso: separar o HTML 4.0, o HTML em duas linguagens, HTML 4.0 e CSS, e convencer os donos dos navegadores a adotar esses padrões. Um ano depois, em 1989, sai o HTML 4.01. Todo mundo pensou que a última versão seria o HTML 4.0, mas sempre há algumas correções aqui e ali. Nada muito sério e nada com que se preocupar. E o HTML 4.01 surgiu aí já padronizado pela W3C e tranquilizando os desenvolvedores web, certo? Mas aí surgiu o XHTML 1.0. Entretanto, é claro, quando estávamos ficando confortáveis com 4.01, novas tecnologias foram criadas e as coisas mudaram. O HTML é outra linguagem de marcação conhecida como XML. Se encontrarem antes que você possa dizer o casamento arranjado, o XHTML, junção com XML e HTML. Mas o que acontece? O XHTML 1.0 herdou as características de seus pais, do HTML e do XML. Então, pessoal, é isso, certo? Que é a história do HTML 1.0 até o XHTML. É isso que eu queria transmitir para vocês, da história. Depois do XHTML surge o HTML5, que está em fase experimental ainda, ok? E nós podemos aí estar falando dele mais para frente. Suas páginas não pode colocar o browser em Kick Modders. O que é isso? Kick Modder? Refere-se a uma técnica usada por alguns navegadores em prol da manutenção de compatibilidade com as páginas web projetadas para navegadores antigos, em vez de escrita de conformidade com a W3C e IETF, padrões no modo padrão. Então,
qual é o nosso objetivo aqui? Não deixar que o navegador fique nesse estado aqui, certo? Kicks Moda. Que é ele ter que tentar identificar automaticamente que HTML você está usando. Se estiver usando um HTML antigo, ele vai ter que tentar se adequar a essa página no navegador. Então, há algumas características que nós temos que introduzir no código HTML para que isso não aconteça. As páginas serão melhor quando dissermos ao navegador com antecedência: ei, somos uma página HTML, contudo, obedecemos aos padrões, isso é, HTML 4.01, cara. Mas como eu falo isso ao navegador? Fácil, só é preciso adicionar uma linha no topo do seu arquivo HTML. Que linha é essa? Doctype. Doctype, HTML public, W3C, DDT, HTML 4.01, transicional, e aí por diante. Vamos aqui explicar um pouco sobre ele, certo? Isso aqui diz ao browser, ao navegador, que isso está especificando um tipo de documento para essa página. Ok? Aqui. Observe que isso aqui não é um elemento HTML, ele tem um menor que no início, o que informa que é algo diferente. Esse sinalzinho aqui, para quem utiliza aí Java, sabe que programa em Java, sabe que esse exclamação aqui é diferente. Então esse sinal de menor exclamação é diferente. O pequenininho HTML aqui significa que HTML é o elemento raiz primeiro em minha página. O public significa apenas que o HTML 4.01 padrão está disponível ao público. Essa linha toda aqui da W3C até o transitional when diz que estamos usando HTML versão 4.01 e que a marcação do HTML está escrita em inglês. E essa parte aqui da www.w3.org está apontando para um arquivo que identifica este padrão em particular. Só isso. Então isso aqui, ó, vocês vão digitar no topo do seu site do código HTML e estará aí mostrando ao navegador que você utiliza HTML 4.01 transitional. Tem a versão transitional e tem a strict, que é a rigorosa. Você tem que ali adequar o seu código. Veremos sendo essa próxima videoaula, porque no próximo videoaula eu quero falar sobre CSS para vocês, ok? Adicionar uma tag meta para especificar o tipo de conteúdo. Isso aqui é a nossa tag meta. Mas o que é isso? O que ela vai falar? Você coloca essa linha aqui com a primeira coisa do elemento head, antes de title, que é o seu título, certo? Coloca antes dela. Essa tag diz a qualquer navegador qual é o tipo de conteúdo do seu arquivo e que tipo de caracteres estão usados para codificá-lo. Vamos olhar com mais detalhe a tag meta. Vamos explicar aqui para vocês. Meta significa que vamos informar o navegador algo sobre a página. Meta. Eu quero falar alguma coisa sobre minha página para o meu navegador. Vou utilizar a tag meta, certo? Isso aqui nós estamos tentando padronizar, tá, pessoas? No doctype, tentando padronizar nossas páginas para que elas sejam validadas. Por isso que estou explicando aqui. Sempre que você quiser que eu aconteça uma validação, tudo certo, você vai ter que utilizar isso aqui. A doctype no topo do seu site e a tag meta no início do head, ok? O http.archive content type, assim como as outras tags do HTML, a tag meta possui atributos. E aqui esse atributo aqui. O content type diz alguma coisa a mais sobre o tipo de conteúdo da página. O content, atributo content é onde especificamos a informação sobre o tipo de conteúdo. Que tipo de conteúdo eu vou usar? Texto, HTML, /HTML. Primeiro dizemos que isso aqui é um arquivo HTML, o que é um pouco redundante, porque o navegador já sabe disso. Lembre-se que utilizamos lá atrás o doctype, ele já sabe que é uma página HTML já. E esse chast.iso.8859, essa é a parte nova, diz ao navegador que estamos usando a codificação de caractere ISO 8859-1. Ok?
Vamos aqui então ir para o nosso... Vamos aqui criar uma nova aula, certo? Quinta aula. Eu já modifiquei aqui e vamos observar aqui que eu já coloquei o nosso doctype, ok? Então vocês adicionem doctype no topo do seu site para acompanhar nossa aula. E a tag meta eu vou adicionar agora. Copiar aqui. Tag meta, antes de tudo, tag meta, ok? E já está aqui ela adicionada. Vou salvar e vou aqui visualizar. Não mudou nada. Tá do mesmo jeito que eu tinha deixado na última aula. Mas o navegador já facilitou para ele já a vida dele, ok? Vamos aqui passar para validação, ok? Vamos aqui validar nossa página HTML. E eu já fiz algumas mudanças aqui. Tinha um blink, que a palavra fica piscando, eu tirei ele daqui. Então vocês também tirem ele para que possa passar pelo validador. E outro erro que vai acontecer também na validação é que o HTML 4.0 já não é aquele HTML que nós estávamos programando. Então tem que sempre ter um parágrafo antes da image, da nossa imagem. Se eu deixar só ele aqui puro, vai dar um erro. Então eu tenho que colocar ele aqui entre dois parágrafos, ok? Abre o parágrafo, fecha o parágrafo e a imagem está dentro dele, ok? Para que ocorra a nossa validação. Mas como é que eu faço para validar? Você vem aqui no seu navegador, digita validador.w3.org. Nossa página carregada, vemos aqui em Validate by File Upload. Selecione aqui qual é o arquivo e pede para checar. Temos aqui 6 erros e 4 alertas. Vamos ver aqui quais são os erros. Ele avisa, devido nosso HTML ser 4.01, ele já detectou aqui pelo nosso doctype, ok? E vamos ver aqui onde estão esses erros. A nossa meta tag está errada. Calma aí, deixa eu ver aqui. Tirar aqui ela rapidinho. Vou salvar aqui. Checar aqui de novo. Pronto, nosso documento está aqui validado, ok? Eu acredito que teve algum erro ali, né, naquela codificação da meta. Depois eu vou dar uma olhada e passo para vocês, ok? Mas a meta, sempre tem que usar a meta tag, ok? Aqui está verdinho, apareceu que nossa página está validada nas normas do W3C. Tem os alertas aqui, claro que depois você observando aqui, arruma na tag image algumas coisas que serão vistas mais para frente, porque aqui nós temos apenas arrumar algumas coisas do HTML 1.0 que nós estávamos utilizando. Então, HTML 1.0 não é a mesma coisa que o HTML 4.01. É bem diferente. Então, ali já não vai ter mesmo aquela codificação que nós utilizamos. Vai ter regras, vai ter que seguir padrões. E isso aqui vai ser muito importante para que aprenda o XHTML, ok? Então, daqui vamos evoluir para, não hoje, mas na próxima videoaula, para o CSS e para o HTML 4.01 strict, aqui, em vez de transicional. Strict, porque ele é HTML rigoroso. Ele é rígido, ele não vai aceitar qualquer coisa. Ok? Então, se você conseguir fazer o strict certinho, o HTML 4.01 rigoroso, você vai conseguir chegar no XHTML tranquilamente. Ok? Tem um manual que talvez depois eu passo para vocês, com algumas características que não pode ser usadas mais, e o que deve ser usado no HTML 4.01 rigoroso, que gosta de chamar de rigoroso. Strict é a mesma coisa, ok? Então, muito obrigado a todos. Vamos aí, próximo vídeo aula CSS, folha de estilo, deixando a página mais bonita, ok? Então, semana que vem temos aí CSS, ok? Obrigado a todos e tchau.